Bom dia a todos vocês e agora é hora de você ficar bem informado aqui na Canção Nova. Vamos ver os principais destaques desta segunda-feira, 3 de maio. A gente já mostra para você o céu de São Paulo nessa manhã. Por aqui, sol com muitas nuvens, agora de manhã, muito nevoeiro, a máxima é de 27 graus. Vamos juntos até às 10 da manhã, daqui a pouco vamos saber das principais atividades do Papa Francisco e das celebrações no final de semana na Terra Santa. Aqui no Brasil, começamos por São Paulo. Vamos ver como fica a prefeitura da maior cidade do país com o afastamento do prefeito Bruno Covas. De Brasília, as últimas informações sobre a chegada de mais vacina contra a Covid-19. E em tempo de pandemia, as ações de solidariedade não podem parar. Veja como ajudar os que mais precisam. Tudo isso daqui a 2 minutos. Vamos agora para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro, praia de Ipanema. Por lá, dia de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Termômetros entre 14 e 30 graus na cidade maravilhosa. O Papa Francisco iniciou o mês de maio convidando todos os cristãos a rezarem o terço por diversas intenções que assolam a humanidade. No sábado, ele mesmo deu início a essa maratona de oração no Vaticano. Já no domingo, Francisco, ao recitar o Regina Coeli, o Papa destacou a importância de uma permanência ativa no Senhor, que gera frutos de amor, bondade e paz. Neste fim de semana, e já no primeiro dia deste mês de maio, que é um mês mariano para nós, o Santo Padre, no sábado, iniciou na Basílica de São Pedro uma maratona de orações do Santo Terço em comunhão com diversos santuários de todo o mundo. O Papa, ao inaugurar esta iniciativa, rezou pela intenção da humanidade ferida por causa da pandemia e diversos países continuarão a cada dia a rezarem por uma intenção. Entre eles a China, México, Portugal, Cuba, Polônia, Líbano e a França. E também o Brasil, que será no dia 6 de maio, na próxima quinta-feira, às 11 horas, no horário de Brasília, no Santuário Nacional. E o convite deste dia é rezar especialmente pelos jovens. E também será Francisco a concluir esta maratona de orações no dia 31 de maio, nos Jardins Vaticanos, e rezará pelo fim da pandemia e pela retomada da vida social e profissional. E ontem, domingo, o Papa rezou na janela do Palácio Apostólico a oração do Regina Coeli. Em sua reflexão, recordou mais uma vez que os cristãos não podem viver sem permanecerem unidos ao Senhor. E ao falar sobre o Evangelho do dia, se deteve no verbo permanecer. E esta permanência, afirmou Francisco, não é uma permanência passiva, um adormentar-se no Senhor, deixando-se acomodar pela vida. E destacou que o permanecer que Jesus nos propõe é um permanecer ativo e também recíproco, porque os ramos sem a videira não podem fazer nada, eles precisam da seiva para crescerem e dar frutos. Do mesmo modo, a videira precisa dos ramos, é uma necessidade mútua. E o fruto que nós, como ramos, devemos dar é o testemunho da nossa vida cristã e o amor uns pelos outros, começando pelos mais pobres e sofredores, como ele fez, assim Jesus, amar com o coração, levar ao mundo esses frutos de bondade, caridade, frutos de paz. E após a oração mariana, o Papa Francisco saudou os fiéis, apresentou pedidos de oração, disse estar próximo das 45 vítimas de uma tragédia que aconteceu em Israel e também pediu que rezemos por Mianmar para que trilhem um caminho de reconciliação diante dos conflitos que o país enfrenta. Bom, fica então este convite do Santo Padre para rezarmos o rosário neste mês de maio, interceder pelas mais diversas necessidades que a humanidade necessita. Túlio Fonseca de Roma, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pediu licença de seu cargo para tratar de sua saúde. Vamos ver como foi esse pedido com a repórter Aline Mécio. Bom dia, Aline.
Bom dia, Adelita. Bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Na tarde de ontem, o prefeito Bruno Covas anunciou nas suas redes sociais uma licença de 30 dias do cargo da prefeitura para tratar de sua saúde. O prefeito enfrenta um câncer no sistema digestivo que está em metástase nos ossos. Essa licença de 30 dias vai ser aprovada aqui na Câmara dos Vereadores hoje, provavelmente. Logo após o anúncio de que se afastaria do cargo, o prefeito Bruno Covas foi internado novamente no Hospital Sírio-Libanês e não tem previsão de alta. Logo após a aprovação aqui na Câmara dos Vereadores, deve acontecer a posse, o vice-prefeito Ricardo Nunes vai assumir a prefeitura durante esses dias de afastamento do Bruno Covas. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline, por suas informações. O Sudeste terá uma semana de pouca ou nenhuma chuva e a umidade relativa do ar pode ficar cada vez mais baixa. No Sul, uma frente fria leva a chuva para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Confira a previsão do tempo. Tempo seco em toda a região sul durante o dia. À noite tem chuva com raios no sul do Rio Grande do Sul. Já no Sudeste, chuva passageira entre o interior do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O tempo seco predomina nas demais áreas da região. O ar seco atua também sobre o centro-oeste. Deve chover apenas no norte e oeste de Mato Grosso. Tempo instável no norte do Amazonas, Roraima e no Amapá. No Tocantins, tempo firme e nas demais áreas da região norte, sol e pancadas de chuva isoladas. Chove bastante entre o litoral de Alagoas e de Pernambuco. Tempo firme no sul do Maranhão e do Piauí e em grande parte da Bahia. Nas outras áreas, pancadas isoladas. A seguir, Brasil recebe mais vacinas contra a Covid-19. Temos imagens de Florianópolis. Por lá, dia de sol entre nuvens, mas não chove. A máxima é de 28 graus. O governo brasileiro recebe quase 4 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX. Quem traz essa e outras informações para a gente é a Aliana Nunes, lá de Brasília. Bom dia, Aliana. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O lote de vacinas que chegou no Brasil é da vacina Oxford AstraZeneca. Cerca aí de 3.800.000 doses chegaram ao Brasil ontem no aeroporto de Guarulhos, através aí de uma parceria, de uma aliança internacional entre o governo brasileiro e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, através do consórcio COVAX Facility. Agora, já sobre a vacina da Pfizer, que chegou no Brasil semana passada, ela começa a ser distribuída para os estados a partir de hoje. Essa vacina precisou de um tempo maior para a distribuição, em virtude da própria condição de refrigeração necessária para a vacina da Pfizer. Então, para que os estados pudessem se organizar melhor em relação à refrigeração em si da vacina da Pfizer, precisou ainda de um tempo, já que essa vacina precisa estar aí em uma refrigeração entre menos 25 graus e menos 15 graus, segundo a Agência Reguladora dos Estados Unidos, onde está presente a fábrica da Pfizer. E essas vacinas já estão sendo distribuídas a partir de hoje para os estados, de modo especial para as capitais, em virtude dessa condição de refrigeração. Agora, mudando um pouco de assunto, a Câmara dos Deputados libera a partir de hoje a presença de visitantes, né? Os visitantes estavam restritos na casa em virtude de um decreto aí apresentado pelo presidente Arthur Lira, para combater aí a pandemia da Covid-19, mas a partir de hoje cerca de 1.400 pessoas diárias, de dia a dia, já podem visitar a Câmara dos Deputados. E agora, falando sobre igreja, começa a partir de hoje o seminário online A Alegria do Amor. Esse seminário faz parte da programação do Ano Família, que está sendo celebrado pela Igreja em 2021 e vai tratar de modo específico sobre a exortação apostólica Familiares Consórcio, que completa este ano 40 anos, e também sobre a exortação apostólica Amores Letícia, que completa 5 anos também
em 2021. O padre Crispim Guimarães está à frente do evento e fala um pouco mais dessa programação para a gente agora. Vamos ouvi-lo. Sobretudo, 3 perspectivas destes documentos: a eclesiologia, a moral e a pastoral. Nós temos muitos convidados especiais: Padre Rafael Fornazier, Padre Rafael Solano e Dom Leomar, nos 3 primeiros dias. Depois, no 4º dia, haverá uma mesa redonda conduzida pelo Bispo de Rio Grande e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família, Dom Ricardo. E no último dia, Dom Wilson, que além de teólogo e filósofo também é psicólogo, vai conduzir um momento formativo e de interação com aqueles que se inscreveram sobre o ser pai, ser mãe, homem e mulher. As famílias que desejam participar do seminário, as inscrições ainda estão abertas, né? Eu conversei agora há pouco, antes de entrar no ar, com o padre Crispim, e ele confirmava isso para mim, que durante todo o evento, a cada dia, as pessoas ainda podem realizar a inscrição através do site vidaefamilia.org.br. Repetindo, vidaefamilia.org.br. Adelita. Muito obrigada, Liana, por suas informações. No final de semana, Portugal entrou em situação de calamidade devido à pandemia da Covid-19, coincidindo também com a última fase de desconfinamento. Entre as mudanças, a reabertura de fronteiras com a Espanha e uma quase normalidade no comércio e restaurantes. Agora a gente vai conversar com a Graciele Reis, que traz mais informações. Bom dia, Graciele. Apesar da palavra, né, calamidade, é uma situação boa aí para Portugal, né? Isso, bom dia, Adelita, bom dia a todos que nos acompanham, boa tarde, já são quase 2 da tarde aqui em Portugal. Isso mesmo, aqui em Portugal, situação de calamidade representa um nível de menos restrições, ao contrário do estado de emergência que o país se encontrava em 12 períodos consecutivos. Então, no final de semana, começamos aqui esse período de situação de calamidade que vai vigorar até o dia 12 de maio. E, portanto, também nesta semana tem início a última fase do desconfinamento, mas algumas regiões, alguns municípios não avançam nesse desconfinamento porque ainda apresentam altos números de infecção por Covid-19. As fronteiras terrestres, como você falou, reabrem com a Espanha, mas o tráfego aéreo continua fechado até o dia 16 de maio e só poderão acontecer viagens essenciais, inclusive de passageiros vindos de países considerados de risco, como, por exemplo, o Brasil, África do Sul e Índia. Até o dia 16 de maio também continua obrigatório o teletrabalho, naquelas funções que são possíveis acontecer em teletrabalho, e até o final do ano o teletrabalho vai continuar obrigatório naqueles concelhos que ainda assim também apresentarem um grande número de infecções. E é interessante recordar que aqui em Portugal todas essas medidas são revistas a cada 15 dias, então se por acaso voltarmos, regredirmos e crescer o número de infecções, pode ser que o governo faça todas as análises e voltemos ao estado de emergência. Mas, por enquanto, as notícias são muito boas aqui em Portugal, ao contrário do início do ano, que na União Europeia, em relação à União Europeia, Portugal apresentava os piores números, inclusive de mortes diárias. Mas, de acordo com dados recentes do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Portugal agora já está assim, no último lugar em relação ao número de casos, ou seja, tem apresentado os melhores números em relação às infecções. Ontem foi Dia das Mães aqui em Portugal e no Santuário de Fátima, por exemplo, o Santuário de Fátima, por exemplo, recebeu milhares de peregrinos. Há meses que não víamos o recinto de oração, aquele espaço aberto aqui do santuário com tanta gente, mas isso não quer dizer que a pandemia já passou e todos aqui devemos continuar com todos os cuidados. É com você, Adelita. Muito obrigada, Graciele, mas que bom essas notícias, né? Um ótimo trabalho para você, boa semana aí para você, tá bom? E a seguir, as ações de ajuda aos mais necessitados. E vamos para o intervalo dando uma olhadinha no céu de Salvador. Na capital baiana, dia de sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As máximas por lá chegam aos 31 graus.
O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora para falar de um assunto muito sério. Cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome no ano passado. Esses dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Diante desse quadro, diversas entidades têm realizado campanhas de doação de alimento. Aqui em São Paulo, a paróquia São Francisco de Assis, na Zona Sul, arrecada alimentos e faz doações a dezenas de famílias daqui da capital. Para falar sobre essa iniciativa, a gente recebe agora o pároco Jean Medeiros. Bom dia, padre, bem-vindo ao Canção Nova Notícias e desde já, parabéns por essa iniciativa. Como é o trabalho de arrecadação de alimentos aí que a sua paróquia realiza? Adelita, TV Canção Nova, todo o povo de Deus espalhado pelo Brasil, bom dia. Ao longo desses 2 anos, 2020 e 2021, foram arrecadados e distribuídos aproximadamente 100 toneladas de alimentos, né? Mas com o fechamento do comércio, essa demanda voltou, então nós voltamos para as ruas para continuarmos a arrecadação de alimentos. Fazemos a distribuição desses alimentos através de cestas básicas todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Mas é notório a queda de arrecadação de alimentos, o que não quer dizer que tivemos uma queda na necessidade do povo de Deus em se alimentar. Então, aqui continuamos reiterando o apelo para que as pessoas continuem fazendo a doação de alimentos. No nosso caso, estamos, Paróquia São Francisco de Assis, ela está localizada no último bairro da Zona Sul de São Paulo, que é o bairro do Valo Velho. Padre, o senhor falou, né, que toda terça-feira é feita a entrega, a distribuição desses alimentos. Quem quiser doar ainda hoje, como que pode fazer? Nós recebemos doações de segunda a domingo, horário de expediente, das 8 até as 21 horas. É só vir à igreja e deixar aqui com um dos nossos colaboradores ou voluntários. Alimentos não perecíveis. Obrigada, padre. Então fica o convite, né? Quem quiser ajudar ainda hoje pode levar lá na paróquia, que amanhã será feita a distribuição, mas todas as semanas, na terça-feira, acontece essa distribuição. E agora a gente muda de assunto, a gente vai lá para a Terra Santa. O dia 1º de maio foi celebrado na Gruta do Sonho de São José, em Belém. E também a Festa do Fogo, em Jerusalém. A celebração aconteceu no Santo Sepulcro. No dia 1º de maio, a festa de São José foi celebrada em Belém, no lugar denominado como a Gruta do Sonho. Descendo as escadas da Basílica de Santa Catarina, encontramos um conjunto de grutas, todas muito próximas uma das outras. Em um nível superior encontra-se um altar consagrado a São José, que, segundo a tradição, foi aqui que o anjo apareceu em sonho e ordenou-lhe que fugisse para o Egito, colocando o menino Jesus em segurança. Há séculos a Gruta de São José é venerada e neste 1º de maio a missa foi presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, juntamente com os frades da custódia, sacerdotes de várias comunidades locais, na gruta denominada a Gruta do Sonho de São José. Estamos no ano dedicado a São José, sublinhou o custódio na sua homilia, e neste 1º de maio, aqui em Belém, queremos olhá-lo para que nos ensine a espiritualidade do trabalho, tal como a ensinou ao Filho de Deus encarnado. Queremos também, nesta ocasião, recordar todos os trabalhadores, dos quais São José é modelo, padroeiro e intercessor. A oração a Deus subia incessantemente de toda a igreja. Este é o apelo do Papa Francisco, promovido pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. A oração do Rosário ao longo do mês de maio para pedir o fim da pandemia. São 30 santuários envolvidos e a Basílica da Anunciação em Nazaré vai transmitir o Rosário no dia 4 de maio. Anche noi ci uniremo chiaramente. Também nós aqui na Terra Santa nos uniremos ao pedido do Papa Francisco para rezarmos o rosário diariamente pelo fim da pandemia. Acredito que essa dimensão da oração, da qual também participaremos, é muito importante. É importante também que cada um de nós participe de uma forma pessoal, isto é, orando pessoalmente todos os dias pelo fim da pandemia.
Enquanto em Belém era celebrada a festa de São José, em Jerusalém, no Santo Sepulcro, a Páscoa dos cristãos ortodoxos com o fogo santo. É o momento mais esperado da Páscoa dos cristãos ortodoxos em Jerusalém. A luz que, segundo a tradição, se acende de maneira prodigiosa no lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Em poucos minutos, as ruas são iluminadas com as tochas e velas. Pequenas chamas ou grandes tochas passam de mão em mão até chegar às casas e a todas as pessoas que saem às ruas para festejar. Mas a luz chegará em poucas horas muito mais longe. No portão de Jaffa, uma fila de carros à espera levará as lanternas ao aeroporto de Tel Aviv. Por meio de voos especialmente fretados, chegará às capitais dos países ortodoxos, da Grécia à Rússia, da Polônia à Ucrânia. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Hoje à noite, aqui na capital paulista, tem a missa na nossa Casa de Missão, às 7h. Fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Confira a programação no Instagram, @CançãoNovaSP. Uma boa semana para você. Continue na companhia da Canção Nova.